Estamos aqui para mais uma aula de teologia pastoral e desta vez nós vamos tratar de um tema extremamente necessário e que tem atingido a vida de vários líderes, incluindo pastores, que é a questão do desespero e a desesperança. Quando nós perdemos a esperança, como nós devemos agir? Nos últimos tempos temos escutado de alguns pastores que têm chegado a esse estágio na vida e tem até alguns com resultados e decisões trágicas. Primeiro vamos ver quais as formas que a perda da esperança pode assumir. As duas principais maneiras, uma é a desesperança. Quando uma pessoa perde a esperança, essa perda pode se manifestar numa desesperança. A segunda maneira é num desespero. A causa é a mesma, a perda da esperança. A pessoa perde a esperança, mas a forma como ela reage pode ser de desesperança ou de desespero. O que vai definir se ela vai agir com desesperança ou com desespero são alguns fatores tipo temperamento e situação, momento em que a pessoa vive. Pessoas com um temperamento mais extrovertido, um pouco mais aguerrido, podem reagir com desespero. Pessoas com temperamento mais tímido, mais introvertido, podem reagir com desesperança. Agora vamos ver as formas mais específicas que a desesperança assume, né? A desesperança tem umas feições um tanto cinzas, nubladas, né? A pessoa perde a perspectiva. Uma das formas é que a pessoa passa a considerar a situação como sem saída. Ela não consegue enxergar um horizonte nítido para o qual ela possa caminhar. Ela chega à conclusão de que aquele momento é o fim da sua vida, ou pelo menos temporariamente, ela não tem saída. Uma outra forma é o desânimo ou desalento. A pessoa então sente-se desanimada, desalentada, sem vontade de empreender qualquer ação. Isso está muito ligado com a próxima manifestação, que é um senso de incapacidade de empreender qualquer ação. A pessoa sente-se paralisada. A desesperança pode ser paralisante. A pessoa não se sente em condições de reagir. Uma, uma outra forma é a descrença quanto ao futuro e até a perda do sentido da vida. A pessoa não visiona mais algo no futuro e também não vê mais sentido na vida. Quando quando esses fatores aparecem, a pessoa está caminhando para uma que é costumeiramente chamado depressão e ela se sente abatida, né, para baixo e pode ser que ela também comece a cultivar um desejo por morrer. Então, estas são algumas reações da desesperança, alguns sinais de que a pessoa perdeu a esperança e está reagindo com desesperança. Agora, como é o desespero, né? Quando é que a pessoa então age com desespero? Aí ela fica irritada, irritação, há uma cólera, um furor, uma raiva, ela não aceita a sua ação e ela reage então com uma cólera, né, com raiva, ou uma exasperação e exaltação. A pessoa que então quer empreender alguma ação, ela não fica paralisada, ela fica agitada, ela quer fazer alguma coisa, mas não sabe bem o que fazer
Então ela acaba se irritando, ficando furiosa, exasperada e exaltada. Quais seriam algumas causas para a perda da esperança? O que que faz alguém entrar num mundo acinzentado de não ter perspectiva? Uma coisa é a frustração. Pessoa que enfrenta uma determinada frustração na vida pode ter como reação a essa frustração, a frustração para ela foi de tal quilate, tão grande, que ela perde a esperança. A outra pode ser aflições, a pessoa está sendo afligida, ou aflições externas, né, de alguém ou situações que estão produzindo, ou aflições internas, algumas delas criadas pela imaginação da pessoa. Muitas vezes é um problema relativamente pequeno, mas a pessoa entende ou vê, enxerga aquele problema como tão grande, e ela acaba criando um mar tormentoso dentro de si mesma. Angústias, né? Angústias causadas por vários fatores, tanto externos como também internos. Aqui voltamos a pensar nas aflições e, no mesmo caso, as angústias, né? Algumas vezes alguém enfrenta uma determinada situação externa, mas isso não é suficiente para produzir uma angústia. Já uma outra pessoa enfrenta aquela mesma situação e isso cria dentro dela um mundo de angústia. As adversidades, né? Algumas pessoas não conseguem lidar com obstáculos na vida, com adversidades, quando as situações escapam ao controle e a pessoa não consegue, então, lidar com aquilo e ela resolve reagir perdendo a esperança. Mas um outro fator é o perfeccionismo, e eu creio que esse está muito ligado ao anterior. Quando alguém exige de si mesmo ou de outros, ou quando outra pessoa exige de nós um perfeccionismo, que a vida corra sempre perfeita, então qualquer adversidade pode criar angústia, aflição e frustração. Então, o perfeccionismo, tanto o desejo de você agir, fazer tudo 100%, como outras pessoas exigirem isso, ou como você exigir isso da vida, isso aqui é uma fonte muito grande de perda de esperança, de desespero ou desesperança. Então, quando as coisas não saem exatamente do jeito que você esperava, então você pode reagir com desespero, desesperança. E quando você descobre que você mesmo não consegue fazer tudo perfeito, isso também pode criar. A gente precisa criar uma distinção entre dar e fazer o nosso melhor e perfeccionismo. Perfeccionismo é uma coisa, dar e fazer o nosso melhor é outra coisa. Tá? Perfeccionismo, em certo sentido, é muito paralelo à salvação por obras. É eu achar que só sou aceito por Deus ou só vale a pena se tudo sair perfeito. Isso é um mal. Agora vamos avançar um pouco mais e estudar alguns casos de desespero nas Escrituras. Primeiro, casos de desespero com final trágico, certo? E aqui o primeiro é Saul. O final de Saul aparece lá em 1 Samuel 31, versos 3 a 5, quando Saul estava numa batalha contra os filisteus, e o texto diz que a batalha se tornou muito intensa contra Saul, e os flecheiros dos filisteus o avistaram e atiraram as flechas, ele foi ferido. Então Saul chama o seu escudeiro, o soldado encarregado de trazer o seu escudo, as suas flechas, ter tudo prontinho, pediu para o seu escudeiro, então, matá-lo, atravessá-lo com a espada, para que os incircuncisos, os filisteus, não o prendessem e zombassem dele. Né?
Provavelmente Saul tinha aqui em mente o que os filisteus já tinham feito com Sansão, e ele não queria então ter este mesmo fim. O escudeiro se recusa a fazer isso, ele também estava com muito medo. Então Saul pega a sua espada e ele mesmo se lança sobre a espada, e aí o escudeiro faz a mesma coisa. Um final trágico então para Saul. Agora, o que causou isso, certo? No caso de Saul foi um processo lento de afastamento de Deus por rebeldia e orgulho. Então aqui não foi um desespero que chegou nessa batalha. Essa batalha foi o clímax de um processo no qual Saul paulatinamente foi se afastando de Deus, foi caminhando para longe de Deus e chegou uma hora em que o desespero se tornou tão grande que causou aqui. Podemos até entender que isso começa lá no 1 Samuel capítulo 13, versos 8 a 14, quando Saul, por impaciência, ele estava numa situação de pressão, uma outra guerra aí, agora décadas antes daquela final, ele estava numa situação de pressão diante dos filisteus, e o exército dos filisteus acampado do outro lado, e ele com o de Israel do lado de cá. E os soldados de Israel começam a se afastar. Ele tinha que esperar Samuel para poder fazer as ofertas antes de entrar na guerra. Só que Samuel está, na perspectiva de Saul, demorando. Então Saul, em certo desespero também, você começa a notar que desespero é uma certa marca de Saul. Se torna uma marca do seu caráter. Isto é, um jeito que ele reagia constantemente diante de situações. Esse é um outro detalhe que a gente pode marcar, né? Que o desespero ou a desesperança podem se tornar hábitos frequentes na vida da pessoa, jeito que a pessoa assume, aprende, adquire para reagir diante de pressões, diante de situações problemáticas. Então, todos nós enfrentamos situações problemáticas e todos nós aprendemos ou da família ou desenvolvemos conosco mesmo ou do meio, dependendo também do nosso temperamento, meios de reagir ou adquirimos reações para enfrentar estas situações de pressão. E Saul começa a demonstrar que no caso dele é um certo desespero, uma impaciência, uma pressa para resolver logo. Samuel havia dito para ele esperar. Mas ele não espera, ele pede para o povo: tragam aí, que eu mesmo vou oferecer os holocaustos. Eu não sou sacerdote, mas eu vou fazer. Aí quando ele está terminando de oferecer os holocaustos, Samuel chega. E Samuel pergunta: por que você fez isso? Né? Aí ele apresenta, olha, ele apresenta uma desculpa, o povo ia se espalhando, você não veio no prazo combinado, os filisteus estão aí do outro lado, e eu fiquei dizendo, olha, agora os filisteus vão chegar aqui para guerrear, e eu ainda não busquei a face do Senhor, ainda não fiz o culto. Aí ele usa a seguinte expressão: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Note que Saul não consegue lidar com as circunstâncias adversas. Ele tem que tomar a dianteira, ele não consegue esperar. Samuel lhe diz, então deixa eu dizer que você cometeu uma grande loucura, você não guardou o mandamento de Deus conforme ele lhe ordenou, e Deus não vai confirmar o reino para você. Ele vai buscar uma outra pessoa, um homem segundo o seu coração, para que assuma esse reino. Então, é aqui que começa a desagregação espiritual e psicológica de Saul. Não foi o único caso, né? Continua a vida de Saul. Ele não demonstra arrependimento nem um desejo de mudar de vida.
E algum tempo depois, em 1 Samuel capítulo 15, ele recebe uma ordem de Deus para ir até os amalequitas e destruir todos, mas ele decide fazer diferente. Ele decide não destruir todo mundo, e quando ele é confrontado, ele apresenta uma desculpa, né? O povo guardou o melhor das ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel diz: Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha, Deus, você era muito pequeno, né, aos seus próprios olhos, e Deus pegou você e colocou como cabeça, ungiu você como rei, e te deu essa ordem de você ir lá e destruir todos os amalequitas. Mas você não deu ouvidos à voz do Senhor. Você foi ao despojo, e você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Saul responde: Não, não foi bem assim. Eu dei sim ouvidos, eu fiz o que Deus mandou e eu destruí tudo. Eu só trouxe o rei e o povo achou, pegou do despojo e tal das ovelhas o melhor para oferecer ao Senhor. Note a teima de Saul em não se curvar à ordem de Deus. Isso é este fator, teimar com Deus, é um fator criador de desespero e desesperança, certo? E então Samuel diz: Olha, Deus tem mais prazer na obediência do que em que alguém ofereça holocaustos. E a confissão de Saul é da seguinte maneira: Eu pequei, né? Eu pequei porque eu temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Eu temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora volta comigo para que eu adore o Senhor. Aí Samuel diz: Não, eu não vou voltar. Eu já, do Senhor, você rejeitou a palavra do Senhor, e que já que você rejeitou, ele também vai te rejeitar. Então Samuel se vira para ir embora e Saul se agarra à borda do manto com tal força que o manto de Samuel se rasga. E Saul então diz: Olha, eu pequei, mas me honra agora diante dos líderes de Israel. A grande preocupação de Saul é ser honrado diante dos homens. Esse é um fator que pode criar desespero e desesperança, que pode produzir uma dissolução, que pode não, que vai produzir uma dissolução espiritual e psicológica em qualquer pessoa. Buscar a honra dos homens e não a de Deus vai produzir isso. Isso estava acontecendo com Saul. E a outra coisa é que Saul se agarrou mais aos dons de Deus do que ao próprio Deus. Chegou uma hora que ele temia perder o reino. Então, ao invés de se agarrar a Deus, ele se agarrou aos dons, às bênçãos que Deus lhe deu. Ele não reconheceu o reino que Deus havia lhe dado como um dom, uma graça que ele não merecia e que Deus, na hora que quisesse, poderia tirar. Esse é um perigo que todas as pessoas enfrentam, e pastores também, líderes também, de agarrar-se aos dons de Deus, às bênçãos de Deus, e começar a considerar aquilo que Deus nos deu graciosamente como uma posse nossa, como um direito nosso. E quando aquilo é ameaçado, quando nós corremos o risco de perder aquilo, então bate sim o desespero, bate a desesperança, bate a revolta. Esse foi um problema, um outro problema, podemos dizer assim, de Saul, que levou a uma dissolução dele mesmo. E um outro fator muito ligado àquele é um ódio grande, um ódio é, exacerbado, né, produzido por inveja, inveja de Davi. E lembre-se que Davi era um ajudante, um auxiliar, um oficial de Saul. Mas Saul, a essas alturas, tinha se afastado de Deus, estava considerando o reino como seu e não como de Deus, e estava se sentindo ameaçado por Davi. Samuel já tinha dito que ele não faria o seu sucessor, mas que Deus arrumaria outro. E quando ele vê Davi sendo elogiado, então ele não aguenta
Ele deixa que o ódio lhe domine, inveja e medo produzem ódio, produzem ira. E ele então tenta matar Davi. Então, orgulho, desobediência, pressa, tudo isso está sendo cozinhado na panela do coração de Saul, produzindo aquele final triste quando ele se viu na guerra com os filisteus, o medo de ter que enfrentar os filisteus e perder e ser então destruído e torturado por eles, levou ao final trágico aí em Saul. Então lembre-se que orgulho, você considerar as graças de Deus como direito, a desobediência, o não assumir seus erros, a inveja e o medo pode lhe levar ao desespero e à desespero. Um outro caso com final trágico, não tão conhecido, mas registrado em 1 Reis 16, 17 a 20, é de Zinri, que revoltou-se, faz uma revolta contra o rei que na época reinava, e nessa revolta, né, ele quer assumir o trono, e nessa revolta há uma contra-revolta, né, se vem contra ele, a revolta se vira contra ele, e ele então não aguenta novamente a pressão e ele acaba cometendo também suicídio, porque ele entra dentro da fortaleza do Palácio Real e coloca fogo na fortaleza e ele fica dentro. Então aqui nós temos um caso de alguém que se revolta e é incapaz de enfrentar os resultados de sua decisão. Alguém que, sem a ordem de Deus, sem que fosse a vontade de Deus, se revoltou contra os descendentes do rei Baasa e acabou colhendo os frutos também. Muito cuidado na revolta contra a liderança, né? Você pode estar plantando sementes de desespero. Ele se viu sem saída e cometeu suicídio. Um outro caso é o de Aitofel, certo? E você, não sei quantos conhecem a história dele, mas eu creio que a maioria de vocês conhece. No caso de Aitofel, eles também se junta a uma revolta, ele não é o líder, mas ele apoia a revolta de Absalão contra Davi, e ele é o principal conselheiro de Absalão, mas chega um momento em que o seu conselho não foi atendido, e ao perceber que o seu conselho não foi atendido, ele então sabe que o seu fim se aproxima. Ele volta, ele deixa o palácio, volta para sua casa, coloca em ordem os negócios e acaba se enforcando. E nós temos também rebeldia, né? Um homem sábio, note, Aitofel era um homem extremamente sábio. É dito no texto que o conselho dele era tido até como palavra de Deus. Mas por algum motivo que nos escapa, este homem sábio resolve entrar numa revolta contra o rei ungido por Deus. E essa rebeldia acaba lhe levando a essa situação. Lhe falta coragem para enfrentar as consequências de suas escolhas. Quando ele percebe que não iria terminar do jeito que ele esperava, então ele acaba cometendo suicídio. É outro sinal de desespero com final trágico. Talvez o caso mais conhecido nas Escrituras seja o de Judas Iscariotes, né? É registrado lá em Mateus, onde nós temos que, quando ele percebe o que ele havia feito, né, na traição do Senhor Jesus Cristo, ele não imaginava que sua traição iria levar Jesus à condenação. E então Mateus diz que quando ele viu que Jesus havia sido condenado, aqui no caso Judas não mediu
as consequências de sua escolha. Ele queria entregar Jesus, ganhar suas 30 moedas, depois ele sabia que Jesus era inocente, ele contava com a libertação, a não condenação de Jesus. Quando ele vê que Jesus é condenado, o remorso toma conta dele, né? Então aqui é um outro problema. Judas foi movido por ganância, por ambição, conforme João 12,6, né? Um homem então movido a dinheiro. E quando ele percebe que esse seu desejo, essa sua missão, produziu a morte de um inocente, ele não aguenta aquilo, e por remorso, então, ele também se enforca. Casos de desespero de personagens bíblicos, reis, e até pessoas sábias que terminaram de forma trágica. Mas há casos de desespero com restauração de esperança. Então, há na Bíblia também pessoas desesperadas que foram restauradas à esperança. Um dos casos é o de Jonas. Então, lá no capítulo 4, versículos 1 a 8, Jonas fica muito aborrecido, com muita raiva, quando ele percebe que Deus não destrói Nínive. E então ele ora e coloca diante de Deus toda essa raiva, né, dizendo que ele sabia que Deus era bom e por isso que ele não queria pregar. E agora ele pregou e o povo se arrependeu. Então ele diz: Olha, Deus, eu só quero uma coisa: tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. O desespero de Jonas, a desesperança é tão grande que ele prefere a morte, né? Aqui nós temos valores invertidos, certo? Jonas não tinha nenhum motivo, né? Nada de mal havia acontecido com Jonas. Pelo contrário, estava saindo de um grande sucesso. Ele pregou e em 3 dias uma cidade toda se converteu. Mas Jonas ama mais a si mesmo do que o plano de Deus, do que o projeto, a misericórdia de Deus, certo? Ele está triste com a salvação de pessoas porque ele odiava aquelas pessoas. E o texto vai nos mostrar que Deus pergunta: Jonas, tem cabimento nessa tua ira? É razoável, né? Jonas nem responde, ele sai da cidade e fica num lugar, talvez até esperando aí que Deus reconsidere a decisão dele e destrua a cidade. Aí Deus faz uma planta crescer, né, para fazer sombra na cabeça de Jonas, e Jonas tem um certo conforto ali. E ele fica muito contente com a planta. O homem, que havia ficado muito aborrecido e com raiva da conversão de uma cidade, agora está muito contente com uma sombra. Você percebe claramente valores invertidos. O conforto pessoal é um motivo de alegria e não a salvação de pessoas. Mas aí Deus manda um verme que ataca a planta, ela seca, e no outro dia, Jonas então sente o sol batendo forte na sua cabeça, ele quase desmaia, e novamente então ele pede: Olha, Deus, eu prefiro morrer do que viver. Eu não aguento aqui esse desconforto. Para viver desconfortável, vendo uma cidade se arrepender, eu prefiro morrer. Um homem que valoriza mais o conforto material do que a misericórdia e a graça de Deus. Quando os nossos valores estão focados neste mundo, no nosso conforto, no nosso bem-estar, no que é melhor para nós, o desespero só aguarda um momento, o desespero e a desesperança só aguarda um momento de bater na porta da nossa vida. Então, esse foi o caso de Jonas. O conforto dele e o conforto do seu povo, dos israelitas, e a segurança dos israelitas
eram valores mais importantes do que a salvação de pessoas e a glória de Deus e o plano de Deus. Isso aconteceu com um profeta em Israel, um profeta bem-sucedido. Esse profeta, Jonas, havia profetizado a expansão de Israel e Deus realizou, e havia sido instrumento de Deus para salvar uma cidade, mas ele estava insatisfeito. Quais são os valores que se cultivam, então, no nosso coração? Devemos tomar muito cuidado. Os sentimentos e reações de Jonas, então, era de um desgosto, né? Lhe pareceu muito ruim a conversão de pessoas, foi de ira, de revolta. E aqui é uma ira surda, é uma ira diferente da ira de Saul. Há também a ira surda, aquela ira que é uma revolta surda e nós percebemos que não vale a pena lutar contra a situação, então nós ficamos revoltados com Deus, conosco mesmo e preferimos morrer. A ira não só provoca violência contra os outros, mas quando a pessoa, dentro de uma situação de ira, percebe que não adianta brigar com as circunstâncias, como era o caso de Jonas, é quando ela é tocada por um desgosto, ela prefere então morrer. É o que está acontecendo aí com Jonas, certo? Por causa dos valores invertidos, ele manifesta esse desejo de morrer. Então, essa insatisfação com Deus, com a vontade de Deus, com o plano de Deus para a nossa vida, é claro que vai produzir desesperança e desespero. Ninguém briga com Deus e vence, né? Ninguém se coloca contra a vontade de Deus e se dá bem. Quando você quer ir numa direção que não é a direção que Deus está querendo que você vá, logo você há de colher o desespero e a desesperança em sua vida, uma frustração que apenas pequenos prazeres aliviam momentaneamente, uma planta lá que lhe dá um pouco de sombra. Algumas pessoas vão buscar isso em momentos até de diversão, vão tentar aliviar a sua depressão, o seu desgosto, com compras, indo no shopping, comprando, indo para uma excursão, fazendo algumas coisas, uma diversão, ou mesmo alimento, né, se dá a comer de modo exagerado. Alguns entregam a vida ao álcool e assim por diante, a outras coisas. Então, são buscas, são fugas momentâneas que produzem uma alegria que não dura para sempre. E quando aquela alegria acaba, a revolta volta maior ainda, como é o caso aí de Jonas. Então, vamos lembrar disso aí. Então, como é que a gente deve lidar aí? Como restaurar? Nós temos que ter uma mudança de perspectiva, ter a vida do ponto de vista de Deus. É o que Deus está chamando para Jonas, né? Aí Deus pergunta, Jonas, é razoável essa tua raiva por causa da planta? E Jonas ainda responde, é razoável até a morte. Quando você se sentir irado, revoltado, pergunte por que é que eu estou irado? Por que é que eu estou revoltado? A ira é um forte sinal do que eu valorizo na vida. Ninguém fica irado por coisas que ela não dá valor. A gente só fica irado por coisas que a gente valoriza. Então, quando a ira chegar na sua vida a ponto de produzir um desespero e uma desesperança na vida, faça para você mesmo a pergunta que Deus está fazendo para Jonas. Vem cá, é razoável? Tem cabimento essa ira? Tem cabimento essa ira aqui no meu coração? E Deus quer que Jonas aprenda a cultivar os valores corretos. Aí Deus chama a atenção mesmo, né? Como uma espécie de lição objetiva, né? Você está com compaixão da planta, que não lhe custou nada. Você não a fez crescer, e ela cresceu numa noite, e numa outra noite ela morreu. E você acha que eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive? Aprender a pensar
e sentir como Deus. Valorizar o que Deus valoriza. Amar o que Deus ama. Valorizar o que é eterno acima do que é temporal. Uma das fortes razões de desespero e de desesperança é focar neste mundo. É achar que esse mundo é tudo que se deve. Ou que, se pelo menos não é tudo, é a maior parte. É onde eu tenho a maior parte da minha vida. Concentrar-se em Deus. Olhar, como diz lá em Hebreus 11, para a cidade que Ele está construindo para nós, deve ser alegrar-se com a esperança da graça de Deus. Ao invés de ficar focando nas alegrias deste mundo, você deve colocar sua alegria, basear sua alegria em Deus. Como Paulo diz, segundo aos Coríntios 4, 16 a 18, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova. Note aqui a mudança de perspectiva. A valorização do interior e não do exterior. Aí Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Faltou isso para João. Ele olhou para a planta, para o seu conforto, para a segurança do seu povo, e não olhou para o plano eterno de Deus, para o amor e a misericórdia de Deus e a alma dos inimigos. O que é que você valoriza? O que é que você está valorizando? As coisas daqui, seu conforto, sua segurança, o seu bem-estar, ou o plano e o projeto de Deus? Cuidado com valores invertidos. Um outro caso é Jó, também outra pessoa que, diante de desespero, achou que era melhor morrer. Lá no capítulo 3, verso 11, Jó se manifesta mais ou menos dessa maneira. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Né? Eu preferiria ter morrido, eu preferiria não ter nascido. Aqui a causa é um sofrimento inexplicável, uma perplexidade. Jó está bem num dia e, de repente, perde tudo que era de bom na vida. Depois perde a saúde, o apoio da esposa e o conforto dos amigos. E o grande problema é que ele não sabe o quê. A grande fonte de sofrimento de Jó, a gente precisa entender, não foram as perdas. Ele sofreu com as perdas, claro, mas seu maior sofrimento é a inexplicabilidade dessas perdas. É o silêncio de Deus. E a gente pode dizer que Jó sente que perdeu a amizade de Deus. Ao perder os bens de Deus e Deus não lhe responder, ele sente que perdeu também a amizade de Deus. Essa sensação de perda, inclusive, do contato com Deus, da comunhão com Deus, que lhe causa uma profunda tristeza, uma busca por entender. Só que a resposta sempre lhe escapa. Ele não consegue achar a resposta. Algumas vezes ocorreram coisas conosco que a gente não vai entender por quê. Não vai saber por quê. Não vamos compreender as causas do que está acontecendo conosco. É muito importante, então, aqui, ter a mesma atitude ou aprender o que Jó aprendeu. Lá no capítulo 42, depois de Deus se revelar a ele, e é interessante, que Deus não conta para Jó o motivo daquilo que está acontecendo,
Deus apenas apresenta sua sabedoria e Jó reconhece que não sabe tudo. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei coisa que eu não entendia, coisa que era maravilhosa. Estava acima da minha compreensão. Vamos reconhecer que nós não sabemos de tudo. E tem coisa acima da nossa compreensão. Que tem coisas além do que nós podemos compreender. Reconheça que Deus não nos deve explicações de tudo. Essa é são atitudes, estas são atitudes saudáveis, salutares na vida. Não somos oniscientes. E Deus não tem a obrigação de nos explicar tudo. Ele é soberano, sábio, e nós precisamos confiar nele. Cultive esse tipo de atitude. Tem coisa que você não sabe e não vai saber. E que Deus não tem a obrigação de te dizer. Então, isso causa um certo sossego no coração, ok? Partindo agora para um outro caso, o caso de Elias. Também aqui nós temos um caso muito claro de alguém que passou por um desespero a ponto de desejar a morte, certo? Então, Elias é um desses casos que depois também aqui parece um pouco com Jonas, que foi depois de uma grande vitória na vida, ele entra em desespero, né? Ele havia conseguido a grande derrota dos profetas de Baal, mas ele descobriu que a rainha Jezabel agora tem ameaçado matá-lo, certo? E ele fica com medo. É muito interessante que o homem que enfrentou o povo de Israel, o rei Acabe, os 400 profetas de Baal, está com medo de Jezabel e foge dela. Entende? Ele acaba fugindo dela, né? Ele está descrente agora quanto ao futuro, certo? Ele não acredita mais quanto ao futuro. Ele disse que ele ficou com medo, fugiu e foi para o deserto, se deitou debaixo de uma árvore e orou. Chega, Deus, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Aqui ele perde a perspectiva, para ele a vida chegou ao final. Não vale mais a pena viver. O desespero de Elias foi tanto que ele fez uma caminhada de 180 quilômetros. Então, ele ficou muito cansado quando ele faz esta oração, além do medo, da frustração, a sensação de que tudo que eu fiz não adiantou nada, e está essa mulher ameaçando me matar, o baalismo não acabou, e ele está cansado, e ele se sente também, ele se vitimiza, né? Quando Deus pergunta, né, o que você faz aqui, Elias, agora quando ele já está no Monte Horebe, ele responde: eu tenho sido muito zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. E eles estão querendo tirar-me. Vitimização. Esse é um dos fortes sinais de depressão. Cuidado quando você começar a se achar um coitadinho, que ninguém lhe entende, ninguém lhe apoia, ninguém lhe ajuda, você está sozinho, tem que enfrentar uma guerra grande, só está você, não tem mais, ninguém lhe entende, ninguém lhe apoia. Cuidado. Forte sinal de depressão, de desânimo, de vitimização, autocomiseração. Só para você ter uma ideia, né, como Elias, ele sai lá do Monte Carmelo e com medo de Jezabel, ele caminha 160 quilômetros, e não deve ter sido uma caminhada devagar, né? Ele está com medo, 160 quilômetros, é muita coisa. Então ele chega aqui cansado, exausto, foi quando ele pediu para Deus tirar a vida. Elias, então,
conta com a misericórdia de Deus e Deus o chama a uma mudança de perspectiva novamente. Certo? Elias está com expectativas irreais do ministério, né? Elias esperava acabar com o baalismo ali no Monte Carmelo. Ele havia passado 3 anos e meio longe de Israel, sendo alimentado por uma viúva, talvez se sentindo como inútil, né? Esperando o tempo de Deus. O tempo de Deus apareceu e ele achou, pronto, agora é o meu grande momento, agora é a grande vitória, nós vamos acabar com o baalismo. E de fato foi um grande momento. Deus fez chover fogo do céu e os 400 profetas de Baal foram mortos, o povo de Israel se empolga em acabar com o baalismo. Só que Deus não tinha prometido que Elias ia acabar com o baalismo, que o baalismo, a idolatria, iria acabar ali. Deus não prometeu. Deus havia dito que iria usar Elias numa vitória, numa batalha, e não para finalizar a guerra. Ele precisa tomar muito cuidado com a sensação ou senso de herói, e nós seremos usados para uma causa tão grande que vai acabar com determinado tipo de mal ou mudar completamente uma certa situação. Necessariamente não. Vamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. É interessante o tratamento que Deus dá a Elias, né? Primeiro, Elias descansa, dorme e Deus alimenta Elias. Cuide de suas necessidades físicas. Alimente-se, descanse, tome medicamentos se necessário, faça exercícios físicos. Que são necessidades do nosso corpo. Não se entregue ao trabalho de modo desesperador a ponto de não cuidar de si mesmo. Aqui nós vemos Deus cuidando fisicamente de Elias, deixando Elias dormir, descansar e providenciando alimento. Talvez você diga que não encontra esse negócio de exercício físico na Bíblia. Bem, naquela época eles não tinham academia e coisas assim, mas andavam muito. Veja aí, Elias andou 160 quilômetros, Jesus desempenhou o seu ministério todo andando, subindo montanhas, descendo montanhas. Eles não precisavam de academia, mas faziam sim atividade física. O segundo fator na vida de Elias é relembrar a jornada com Deus, né? Então, depois de alimentar Elias, dar o suficiente, Deus diz, olha, a viagem vai ser longa. E qual foi essa viagem? Foi ele voltar ao Sinai, lá onde Deus havia feito o pacto com o povo de Israel, a aliança com o povo de Israel. Relembre sua jornada com Deus. Relembre sua conversão, relembre sua chamada, relembre os momentos de bênção, de alegria que Deus marcaram, que Deus com eles marcou sua vida. Não enfrente apenas a situação, não foque apenas na situação ali do momento. Olhe para o passado e veja o quanto Deus já abençoou você. E aprenda que Deus é livre para agir como lhe apraz, né? Lá no Monte Horebe, Deus confronta Elias, e aí Elias dá aquela resposta chorosa, certo? Aquela resposta de alguém que está se sentindo vítima, e Deus diz, sai um pouco, e eu vou falar com você. E Deus estava passando, havia um forte vento que fendia os montes, quebrava as rochas, arrebentava tudo, só que Deus não estava no vento. Aí vem um terremoto, a terra tremeu, mas Deus não estava no terremoto. Aí veio um fogo, só que Deus não estava no fogo. Aí depois veio um vento, uma brisa, né? Um som de um sussurro suave. E Deus estava ali. O que isso quer nos dizer? A gente pode cultivar a ideia de que Deus só abençoa no Monte Carmelo, quando ele faz cair fogo e prova por A e mais B que nós estamos certos, com obras maravilhosas, espetaculares.
ou como havia sido quase 600 anos antes, ali mesmo no Monte Sinai, quando Deus veio falar com Moisés, com efeitos, né, que assustaram um pouco. Deus pode agir assim? Pode, mas ele também pode chegar com um sussurro suave. Ele também vai agir. Aqui, a lição é: não crie a expectativa de que Deus só está agindo quando o sobrenatural acontece, ou quando coisas espetaculares acontecem, quando a igreja dobra de número, quando tem uma conferência grande demais, ou quando a coisa cresce de maneira desmedida. Não. Deus está agindo ali? Sim. Mas Deus também está agindo através de um suave sussurro. Aprenda que Deus é livre para agir como lhe apraz. Se ele quiser levar você lá para o Monte Carmelo, reunir um monte de gente e fazer chover fogo do céu, amém. Mas se ele também lhe quiser levar de volta ao Monte Horebe apenas para você ouvir um suave sussurro, amém. Deus é livre para dirigir nosso ministério conforme lhe apraz. Aí Deus pergunta de novo para Elias: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E Elias então responde a mesma coisa: olhe, eu tenho sido muito zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, mas o povo de Israel deixaram a aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, só sobrou eu, só fiquei eu, e eles estão querendo acabar comigo também. Aí Deus diz: Elias, deixa eu te dizer uma coisa. Tem 7.000 lá em Israel que não dobraram o joelho a Baal. Você está achando que é o único, que só você está resistindo? Não. Tem 7.000 além de você que eu conservei. Olha aqui o que Deus diz: eu conservei. Nesses momentos que talvez no seu ministério ocorra de você achar que nada está acontecendo, que tudo não passa de um tédio, e que nos ministérios de outro está prosperando, mas no meu, na minha vida, nada de importante acontece, e que talvez você esteja lutando sozinho e tal, olhe o que Deus está fazendo além de você. Você não é o centro do plano de Deus. Talvez Ele não está convertendo pessoas através de você, mas se alegre porque Ele está convertendo através de outros. Nós não somos o único que Deus usa ou que Deus quer usar. Ele é livre para usar outras pessoas também. E aí Deus diz para Elias: vai, volta. Volta para trabalhar. Para de mimimi e vai fazer o que eu te chamei. Vai lá para o deserto de Damasco, vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta em teu lugar. Levanta e vai trabalhar. Uma vez aconselhando uma senhora, uma jovem senhora, enfrentando problemas no seu lar, e ela mesma compartilhou uma, uma lição que sua mãe havia lhe ensinado, dizendo: olha, minha filha, quando você se sentir para baixo, desanimada, deprimida com esse negócio de casamento, da vida e de tudo, faça o seguinte: vá varrer e limpar sua casa, vá lavar a louça, pegue uma trouxa de roupa suja e vá lavar e passar, e você vai ver como, num instante, a depressão vai embora. Pronto. É mais ou menos aquilo que Deus, né, está dizendo para Elias: olha, Elias, vai trabalhar, velho. Vai trabalhar que o desânimo vai embora. Vai fazer o que eu te chamei para fazer. Levanta, deixa de se sentir um menino mimado aí e vai fazer o que eu te chamei para fazer. Quando você se sentir assim, levante-se e vá fazer alguma coisa. Vá trabalhar, vá empreender alguma tarefa. E lembre-se, nós não somos o centro do plano de Deus. Saia da inércia e trabalhe. Vá trabalhar.
E tenha certeza que você não vai resolver os problemas da igreja de Deus. Deus disse para Elias: unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Deus estava dizendo para Elias: olha, você não vai acabar com o baalismo em Israel. Quem vai acabar sou eu na hora que eu achar que devo acabar. Você é instrumento meu numa determinada batalha, numa determinada fase da guerra, num determinado momento do plano, mas o plano é meu e ele continua depois que você partir. Algumas vezes a gente chega numa igreja e nota que o pastor anterior não fez as coisas como deveria e a gente acha que pronto, mas comigo vai ser diferente e aqui eu vou resolver todos os problemas, eu vou conseguir dar um jeito nessa igreja. Eu não sei como foi que aquele homem que estava aqui deixou a igreja desse jeito. E aí você trabalha, trabalha, trabalha e quando você sair, saiba que o pastor que chegar vai encontrar um bocado de problema que você não resolveu e é assim a vida. Nós não vamos resolver tudo. O plano é de Deus, a obra é de Deus. Vamos lutar as batalhas que Deus nos limitou para lutar. O exemplo de Elias está aí. Um outro exemplo é o do rei Davi. O rei Davi enfrentou uma situação que só de imaginar a gente já pode entrar até em desespero. Está narrada lá em 1 Samuel capítulo 30, quando ele voltava, né, daquela guerra que Saul morreu. Só que antes, né, ele foi do lado dos filisteus e o príncipe mandou ele de volta. E quando ele chega, né, depois de 3 dias, quando eles chegam na cidade de Ziclag, a cidade onde eles moravam, os amalequitas, aqueles que Saul não tinha destruído, tomaram a cidade, incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, deixaram a cidade arrasada. Imagine você sair de casa, passar um dia fora e quando você volta, você descobre que não tem nada. Os ladrões invadiram sua casa, levaram sua mulher e seus filhos como reféns e não deixaram nada. Pronto. Saul, aliás, Davi, tem essa sensação. Ele e seus homens chegam, não encontram nada, a cidade está queimada, as mulheres não estão lá, os filhos e filhas levados cativos e as mulheres também. E eles choraram, e choraram, e choraram, e diz no verso 4, choraram até não ter mais forças para chorar. E, para completar, os homens de Davi estão pensando em apedrejá-lo. Houve perdas pessoais, a esposa, os filhos, os bens, tudo o que eles passaram aquele tempo todo no deserto, ajuntando a cidade que haviam ganho dos filisteus, tudo queimado, tudo levado embora, família, tudo. E agora a incompreensão das pessoas que Davi tinha recebido no seu grupo, pessoas que não tinham nada, estavam praticamente expulsas, marginais em Israel. Lembra que esse grupo de Davi era de devedores, gente problemática, que não encontrou lugar no reino, estava à margem do reino, e Davi aceitou no seu grupo, fez destas pessoas alguém na vida, deu uma cidade, deu um lugar, e estas mesmas pessoas acolhidas que em outras situações apoiaram Davi, agora estão falando em apedrejar Davi, porque estão muito amarguradas. E isso ocorre. Isso acontece na vida. Ingratidão das pessoas que você ajuda. No momento de aflição, elas podem se voltar contra você. O mesmo líder que guia as vitórias é o líder que é culpado na hora das derrotas e que pode ser crucificado naquele momento. Então as pessoas, por causa da amargura, estão falando em apedrejar Davi. É um momento que, como eu disse, só de pensar a gente já fica frustrado e desanimado. Imagine Davi naquele momento. O que Davi fez? O texto diz que Davi se reanimou no Senhor. Busque a força de Deus, não nos homens. Davi não buscou força nos seus homens, até porque eles tinham chorado até não ter mais força nem para chorar.
A única força que eles tinham agora era para acusar Davi e pensar em apedrejá-lo. Davi, então, buscou força em Deus, chama o sacerdote com a estola sacerdotal e consulta a Deus. Vá buscar Deus. Vá abrir a palavra de Deus, ver o que ela tem a dizer. Busque Deus nesses momentos de desesperança. Vá atrás do Senhor. E obedeça o que Deus mandar. E Deus falou que ele devia perseguir aqueles que haviam roubado, e ele vai atrás e recupera tudo. Busque Deus. Fortaleça-se em Deus. Mudança de perspectiva. Olhe de outra perspectiva para sua vida, para a situação, da perspectiva de Deus. Cultive a atitude que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9, certo? Quando ele, então, nos convida, né, e ele fala até da sua experiência, dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Mantenha essa perspectiva de vida. A gente vai sofrer tribulação, sim, mas não vai ser esmagado. Paulo usa uma linguagem de um lutador que está sem ação, no canto do ringue. A vida está batendo nele, que ele ficou ali no canto do ringue, só se defendendo. Ah, mas ele não está esmagado, ele não caiu e nem vai cair. Então cultive essa atitude. Perplexo, sem entender, mas não em desespero. Tem coisas que a gente não vai entender, mas isso não deve nos levar ao desespero. Perseguido, mas não abandonado. Vamos ser perseguidos, mas Deus está sempre conosco. Não vamos nos sentir abandonados. E abatido, isso é para baixo. A ideia aqui de depressão, né? Depressão é uma linguagem que vem da geografia, de um terreno que caminha plano e, de repente, ele abaixa um pouco, tem uma depressão. A Bíblia reflete isso na palavra, abatido. É de estar para baixo. Sim, está para baixo, mas eu não estou destruído. A vida não acabou. Cultive essa atitude, essa mudança de perspectiva. Eu estou apanhando, mas eu não caí e nem vou cair. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu não vou entrar em desespero. Eu estou sendo perseguido, mas eu não estou sozinho. Eu estou abatido, sim, mas eu não estou destruído. Minha vida não acabou. Ela ainda continua nas mãos de Deus. Nessa mudança de perspectiva, lembre das promessas de Deus. Lá em Lamentações, são versículos que você deve carregar com você, até memorizar, para, nestes momentos, você relembrar. É muito interessante que em Lamentações capítulo 3, desde o verso 1, o poeta aqui vem lamentando, né? Desde o verso 1 até o verso 20. Eu vou só ler os 17 a 20. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Então ele desabafa diante de Deus, né? E essa perda da esperança é intensificada porque ele está olhando para a situação. Mas aí ele muda a perspectiva. Veja o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Coloque na mente o que pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto,
esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Mude a perspectiva. Deixe de se concentrar no problema. Depois de contar para Deus como você está se sentindo, traga para sua mente, povoe sua mente com aquilo que pode lhe dar esperança. Pare de ficar se lamentando, pare de ficar chorando e volte-se para Deus naquilo que pode dar esperança. Concentre sua mente naquilo que é saudável, naquilo que pode restaurá-la. Mude sua conversa mental. Essa é o que diz, é isso que diz o Salmo 42, verso 5, que o Martin Lloyd Jones coloca no livro dele Depressão Espiritual. A gente conversa com a gente mesmo, a gente fala sozinho. E essa fala que a gente fala com a gente mesmo é a fala que nos forma ou nos deforma. É importante o que a gente está falando com a gente mesmo. Então preste atenção no que você está dizendo para você mesmo. No caso do salmista, ele diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Fale com você mesmo, mas fale bem. Fale assim como o salmista está dizendo, né? Por que você está desse jeito, minha alma? Espere em Deus. Ele é capaz de resolver. O Estênio Marcos colocou isso de uma maneira poética, né? Puxa uma cadeira, minha alma, e vamos aqui conversar. Por que me roubas a calma e prostras tristeza no olhar? A gente precisa fazer isso. A gente pode fazer isso falando com a gente mesmo, a gente pode fazer isso cantando também. Cantando para espantar os males. E, por último, reafirme sua esperança no amor de Deus. Saiba que esse é o nosso maior bem e este bem está nos garantido certamente, sem, mesmo diante de todas as dificuldades. Aqui é Romanos 8, 28 a 38. 28 a 38, quando Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus. Ele está bem certo, ele tem convicção de que nada, nem vida, nem morte, nem perdas, nem tribulação, nem angústia, nada nos separará do amor de Deus. Firme-se nisso. Fale isso para sua alma, fale isso para você mesmo, e Deus tem lhe feito muito bem através de Jesus Cristo. E concentre-se no amor de Deus.